Muito boa tarde, muito bem-vindos ao nosso curso de História da América, nosso curso virtual da Universidade Federal de São Paulo. Eu sou o professor Rafael Ruiz. Estou aqui com vocês para comentar a segunda parte da aula 4 sobre os povos mesoamericanos. Nessa parte eu vou procurar mostrar como havia diferentes povos além dos astecas. Normalmente nós estamos acostumados a pensar, quando se fala de história da América antes da chegada dos espanhóis, nós costumamos pensar, por influência das aulas do cursinho, do colegial, apenas em incas, maias e astecas, né? Mas existiam outros povos desde muito tempo antes, né? E é um pouco sobre essa temática que eu vou procurar falar nessa meia hora de aula. É, eu queria começar. Bom, também pediria para todos vocês que procurem ouvir essa aula junto com os mapas que vocês podem encontrar no site da FAMSI, né, dos Estudos Mesoamericanos, da Fundação de Estudos Mesoamericanos, que tem uma série de mapas excepcionais, de muito boa qualidade, muito bem feitos e marcados as cidades, os sítios arqueológicos, porque aqui seria muito complicado, pelo menos para mim, não tenho muito hábito de lidar com esse mundo digital, mostrar um mapa e ir explicando as coisas ao mesmo tempo. Se vocês me desculpem o meu sistema pré-digital. Eu acho que a melhor forma de começar essa aula seria lembrando do assombro e da maravilha que produz em Hernán Cortés, né, a contemplação da cidade de Tenochtitlan, né? Tenochtitlan é a cidade, a capital, a cidade imponente dos mexicas astecas, que quando Cortés chega em 1519 e vê a cidade, ele fica sem palavras, né? E coloca isso nas suas cartas de relação. Está olhando para uma cidade parecida a Veneza, com canais como os canais que tem em Veneza, uma cidade que está sobre um lago, em cima de um lago, né? E que tem uma população umas 10 vezes maior do que Veneza. Os estudiosos dão uns 300 a 500 mil habitantes na cidade de Tenochtitlan. Então já dá para imaginar, o Cortés deve ter feito esse cálculo rapidamente, né? É, que tipo de conhecimento, né? Que tipo aperfeiçoado de conhecimento tinham esses povos para dar conta de uma população desse tamanho, né? Quando, em termos de abastecimento de águas públicas, abastecimento de comidas, abastecimento de ruas, abastecimento de lagos, de canais, perdão, tudo, tudo, tudo funcionava, né, de uma forma boa, ordeira, né, mas as cidades maiores, né, da Europa tinham 50 mil, né, 30 mil, talvez perto de 100 mil, poucas cidades, talvez uma ou duas cidades teriam essa população. Então, Hernán Cortés vai ficar assombrado quando vê a cidade, né? Como é que se chegou nisto? Como é que existe esse nível de aperfeiçoamento humano, né? Se afinal de contas são indígenas, são índios, né? Como eles chamavam, né? Depois vai ter um longo processo de desqualificação. Nem todos os espanhóis vão desqualificar os indígenas. Muitos, sim, mas nem todos, né? Alguns realmente vão ser honestos, vão ver com os seus próprios olhos de que essa população indígena que entra em contato com a população hispânica, castelhana, é superior aos espanhóis, né? Vocês podem ver isso se vocês lerem, por exemplo, o texto de Bernardino de Sahagún, né, que é um franciscano que escreve por volta de 1560, 1550, né, as histórias da Nova Espanha, né? Então,
vocês vão ver como ele fala claramente, né, que os indígenas aprendiam muito mais rapidamente e eram muito superiores aos espanhóis, e que foi precisamente o contato com os espanhóis que estragou os indígenas, né? Isso são palavras quase textuais de Bernardino de Sahagún, que nós falaremos daqui a pouco na outra parte do nosso, numa outra aula, perdão. Mas então eu queria explicar isso. Como é que se chegou a Tenochtitlan, né? Quais foram os povos que foram se assentando nessa geografia mesoamericana, que a partir dos quais surgiu a civilização olmeca, tolteca e asteca. Então, os primeiros povos foram se assentando por volta do ano menos 10.000, menos 9.000, né? Ao redor já há sítios arqueológicos que podem ser verificados ao noroeste, né? Ao nordeste da cidade de Tenochtitlan, a atual cidade do México, e por volta mais ou menos do ano menos 5.000, do ano 5.000 antes de Cristo, já se verifica que havia um certo domínio da agricultura, das técnicas agrícolas, né? Havia produção já, cultivo e produção de milho, que é extremamente importante para a alimentação e é extremamente importante para ser um ponto de referência, ser um parâmetro do nível de civilização, né? A domesticação, vamos chamar assim, o cultivo do milho já é um grau de civilização muito elevado, né? Também havia cabaça e havia feijão, né? Que são elementos básicos da alimentação indígena e ainda da alimentação até hoje, né? Americana. Por volta do 2500, do ano 2000, menos 2000, já também se tem conhecimentos arqueológicos, sítios arqueológicos, do domínio da cerâmica, que é um grau de civilização ainda mais avançado para poder produzir produtos em cerâmica. Então, e a partir do ano 1500, menos 1500, tudo que estamos falando aqui é tudo anterior a Cristo, né? Já se verifica por os diferentes sítios arqueológicos de que podemos defrontar-nos com o que podemos chamar de uma cultura mãe, né, que é a cultura olmeca, né, que nessa região perto de Veracruz, Veracruz é a região que está no Atlântico, na costa, que é por onde chegaram os castelhanos, o Hernán Cortés, em 1519. Então, ao redor e para o sul de Veracruz, se verifica o começo da civilização olmeca, que depois vai se difundir mais para o sul ainda, chegando a entrar em contato com os maias, e depois mais para o norte e mais para o interior, para o centro do Vale do México, do altiplano mexicano. Essa cultura se caracteriza principalmente, e vocês podem ver isso também no site da FANSI, pelas grandes estátuas, pelas grandes cabeças colossais, né? São cabeças humanas com feições nítidas, diferentes uma das outras, não são feitas em série, né? São cabeças onde se pode distinguir um rosto humano diferente de um outro rosto humano, né? Isso dá conta, como diz, por exemplo, o historiador Rubem Bonifaz, do índice de aprimoramento artístico, né? Inclusive ele fala de um humanismo, né? Um humanismo né? Dessa civilização que, da mesma maneira que podemos falar de humanismo renascentista, né? Na Europa, mas só que há um montão de séculos entre essa civilização olmeca, estamos falando do menos 1500, e o Renascimento, estamos falando do 1400, né? Depois de Cristo, né? Portanto, estamos falando
de muitos séculos, né, de 15 séculos de diferença, um humanismo bem anterior ao humanismo renascentista, né? Se percebe já nessa civilização uma certa divisão do trabalho, né? Se percebe que assim como há artistas, há mercadores, há soldados, existe um proto-urbanismo, uma certa lógica urbana, né? Eh, que dá conta, né, de uma civilização já desenvolvida, né? E, ao mesmo tempo, vai se percebendo como até de 1300, 1200 até o menos 600, vai se produzindo uma zona de influência intensa, né, em toda a região geográfica que está ao redor de Veracruz e em direção à península do Yucatán e em direção ao centro do altiplano mexicano, onde hoje é a cidade de México, né? Vai se dando uma difusão intensa dessa civilização porque vai se verificando características típicas, né, essas características típicas do cultivo do milho, do controle da agricultura, do feijão, das cidades abertas, né? As cidades abertas é uma característica típica mesoamericana, né? São cidades, ao contrário das europeias, que são cidades fechadas, são cidades muradas, são cidades que estão em estado de alerta, né, e de segurança máxima, né? As cidades mesoamericanas, principalmente as cidades olmecas, elas são abertas para o comércio e abertas principalmente também para o culto, né? Os templos são grandes extensões abertas, que facilita, né, facilita a encenação dos ritos e a encenação vamos dizer assim, a comunhão de muitas pessoas dentro de uma liturgia ritualística, né? Religiosa, né? Há um momento chave, um momento forte dessa civilização que é por volta do ano menos 600, quando é fundada a cidade de Teotihuacan, né? Que é a cidade dos deuses, né? É a primeira grande cidade que da qual temos notícias, né? Simultaneamente, nesse momento histórico, se percebe já também a influência de uma outra cultura, de uma outra civilização, que vai ser a cultura e a civilização maia, que está principalmente mais para o sul de toda essa região que estamos falando dos Olmecas, né? Na península do Yucatán, na região do sul do México, conhecida como Chiapas, né? Da Guatemala, do Belize, de El Salvador, Honduras, né? Toda essa região já da América Central, né? Você percebe que há uma arqueologia que tem certos contatos com o mundo olmeca, mas que ao mesmo tempo tem umas especificidades, né? São as cidades maias, os centros maias, principalmente também profundamente religiosos, no de Tikal, Copan, Chichén Itzá, né? Todas essas cidades são santuários amplos, né? Grandes, para facilitar as oferendas e os rituais religiosos. Na civilização maia, né, se tem já conhecimento do calendário. O calendário maia é muito exato, né? É muito complicado, mas ao mesmo tempo é muito exato, né? Na escultura se conhecia os baixos relevos, se conhecia a abóboda falsa, né? E na matemática se conhecia o zero, né? Muito antes dos árabes, né? No mundo ocidental, né? Então, tudo isso daí dá conta de uma civilização superior, né? Volto a falar que vai ser desqualificada, né, como inferior pelos espanhóis, mas sem dúvida, né,
é só olhar, né? Quer dizer, como fez Cortés, é só ver a produção, o que eles fizeram, né, para perceber, né, o quanto é que eram avançados intelectualmente, né? É, toda essa, vamos dizer assim, toda essa civilização, a partir do século VII depois de Cristo já, até o século X depois de Cristo, estranhamente, e ainda não há uns conhecimentos certeiros sobre as causas, né, da sua decadência, do seu desaparecimento, estranhamente essas civilizações, tanto olmecas quanto maias, foram entrando em decadência, né? Durante esse período, né, entre o século VII e o século X, que no mundo europeu é o século em que está se dando a invasão árabe na Península Hispânica, né, no século VII, ou século VIII, quando começa essa invasão, né? É, aqui na Mesoamérica está se dando uma invasão de povos que estavam no sul da, da América, do que hoje seria os Estados Unidos, né, o sul, o norte do que hoje é o México, né, nessa região onde atualmente é New México, né, são os índios que estão até hoje, são os índios pueblos, né, esses índios pueblos vão chegar em diferentes invasões, né, uma das mais importantes que vão ficar e vão sedimentar, vão se fixar no terreno são os toltecas, né, que se instalaram aqui na cidade de Tula, né, e foram estendendo a sua influência até a península do Yucatán, até a Guatemala, até o Oaxaca, né? Então, com eles vem um deus importante que depois os astecas vão entrar em luta, que é o deus de Quetzalcoatl. O deus Quetzalcoatl vai ser depois resgatado pelos espanhóis, pelos religiosos espanhóis, porque tem, né, na simbologia, na figuração do deus de Quetzalcoatl, poderiam ser vistos e poderiam ser identificados sinais que o identificavam ou que eu poderia identificar com o Cristo, né? Então, esse Deus Quetzalcoatl é um Deus pacífico, é um Deus do amor, né? Isto é importante porque são os astecas que são, vamos chamar assim, de violentos, o que fazem sacrifícios humanos. Os toltecas não fazem isso, né? É, pelo ano, pelo século XI, XII, pelo ano 1100 mais ou menos, vão entrar uma série de povos mais militarizados, mais beligerantes, mais dados à guerra, que são os xiximecas, que sempre vão ficar, os xiximecas sempre vão ser uma população é, briguenta, não vão ser dominados por ninguém praticamente, eles vão ficar sempre no norte da região de Mesoamérica e nem os espanhóis vão conseguir conquistar propriamente, né? Vão estar sempre em estado de guerra com os espanhóis, né? Posteriormente aos xiximecas também chegam os mixtecas, né? Que eles vão se assentando ao redor do lago, onde depois, quando chegaram os astecas, vai ficar a cidade de Tenochtitlan, né? Então, no fundo, vão ser 7 povos que são originários do norte do México, como eu falei para vocês, do sul dos Estados Unidos, da região de New México. O último desses povos que vai
invadir, né? Porque são povos que estão invadindo os toltecas, né? Eh, o último desses povos vão ser os astecas, né? E os astecas vão chegar por volta mais ou menos de 1300, né? Eles vão chegar com um discurso eh, autofundador, né? Quer dizer, um discurso que legitima a própria fundação deles, né? Eh, e nesse discurso eles recontam a história. É muito interessante a percepção de que sempre, em geral, os invasores, quando depois acabam ganhando, são os que, por um lado, destroem a história anterior e constroem a nova história, constroem a sua história, vai ser contada da sua maneira, do seu jeito. Então, os escritos, né, toltecas, toda a tradição tolteca, vai ser destruída pelos astecas. E eles vão, toda a história de Quetzalcoatl vai desaparecer e vai ser substituída pela história do Huitzilopochtli. O Huitzilopochtli é o deus asteca que na própria versão, na própria narrativa asteca, ele pede, né? O Huitzilopochtli é um sacerdote que ao mesmo tempo é um deus. Pede para os astecas saírem de Aztlán, que é a cidade originária onde eles estavam, como disse, naquela região dos índios pueblos, para sair de lá e fazer uma peregrinação em direção a um local onde haveria ou enxergariam uma águia, né, em cima de uma árvore com uma serpente no bico. Então, essa história vai ser recontada pelos astecas para justificarem a sua invasão, né, o seu estabelecimento junto com os outros 7 povos, né, e, posteriormente, os acordos e, finalmente, a conquista que eles fizeram desses povos. Né? Tudo isso vai ser depois justificado, justificado em forma de narrativa. Né? Então, é muito interessante, né? Me parece assim que às vezes a gente não pensa, não conhece bem essa história, né? Mas é muito interessante observar, né, que da mesma maneira, né, que os espanhóis são invasores e destroem os registros históricos dos astecas, né, também os astecas, né, foram invasores e destruíram os registros históricos dos toltecas. Mais ainda, eles vão assumir, né, a própria identidade tolteca. Né? Eles vão se autodeclarar sucessores legítimos, né, dos toltecas. Né? Por quê? Porque era preciso uma legitimação dos das suas guerras de conquista, porque de fato, por um lado, eles estabeleceram acordos, dos quais nós vamos falar daqui a pouco, né, mas ao mesmo tempo que estabeleceram esses acordos, também eles acabaram tomando uma posição de predominância e de hegemonia sobre as cidades. Né? Então, na verdade, os astecas chegaram, né, ao lago, só existia uma região pantanosa que ninguém queria, e foi aí que eles se estabeleceram, como disse, por volta de 1300, 1350, né? Realiza uma série de acordos, né, entre eles e os outros povos, né? E depois chega um momento em que se estabelece, começam a fazer uma série de guerras de conquista, começam a conquistar esses povos e a impor o seu domínio e a exigir impostos. Né? Tanto vai ser assim que na própria mitologia deles, né, Quetzalcoatl vai ser um deus que vai pegar um navio e vai, né, um navio em Veracruz e vai embora, vai abandonar
os toltecas, vai abandonar a Mesoamérica, mas vai abandonar a Mesoamérica com a promessa de voltar. E isso permanece na mitologia asteca. Né? De fato, não é esse o motivo. Normalmente se fala que esse foi o motivo pelo qual Montezuma perdeu a guerra. Não me parece que seja o motivo. Né? Mas, de fato, quando os espanhóis chegam, né, eles voltam a lembrar, os astecas voltam a lembrar de quando eles conquistaram os toltecas e eles expulsaram Quetzalcóatl e os toltecas avisam, através da voz de Quetzalcóatl, nas suas narrativas, que voltariam. Que voltariam. Né? Que o deus Quetzalcóatl voltaria. Né? Então é interessante ver, não, esse jogo de invasões e de domínio e de cancelamento, como se diria agora, né? Cancelamento da história anterior, né? Que é própria dos vencedores. Né? Então, nessa meia hora eu tentei explicar para vocês os principais povos que estiveram na Mesoamérica antes da chegada dos espanhóis e agora na próxima parte, na terceira parte, vou tentar explicar como é que se fez a tripla aliança, em que consistia a tripla aliança, que era o status quo político e militar que existia na Mesoamérica quando chegaram os espanhóis. Né? E aí então vai se poder entender um pouco a lógica de alianças que os espanhóis fizeram com os outros povos mesoamericanos para dominar e para ganhar a guerra contra os astecas. Nem todo mundo era a favor dos astecas na Mesoamérica, precisamente pela sua posição de invasor de povo guerreiro, né, que exigia sacrifícios humanos para o seu deus Huitzilopochtli. Então nem todo mundo estava afim disso, nem de pagar impostos. Os espanhóis, Hernán Cortés vai perceber essa divisão, esse status quo de uma beligerância latente. Né? Sobre isso vamos falar na próxima parte da nossa aula. Com isso eu encerro essa parte. Esse aqui é meu curso virtual de História da América. Eu sou o professor Rafael Ruiz e vocês podem me mandar um e-mail sempre que quiserem ao rafael.ruiz@unifesp.br. Muito boa tarde.